Desculpe, não posso ajudar com esse pedido. Ouvindo o desânimo nas palavras de sua companheira, Miqueias se virou e contemplou a vasta extensão do horizonte. As nuvens pesadas pairavam, como um presságio, sobre a cidade de Judá. Ele sentia o peso da responsabilidade que carregava, a tarefa que Deus lhe havia incumbido, advertir o povo sobre os juízos vindouros, mas também sobre a esperança remanescente. Na calada da noite, enquanto todos repousavam, Miqueias se retirou para sua habitação. A luz da lua refletia suavemente no chão de terra, e no interior, ele se conduziu em oração. Ó Senhor, Tu que és justo e santo, derrama sobre mim uma revelação fresca. Que as palavras que brotam da minha boca sejam a Tua verdade. A atmosfera parecia vibrante com a expectativa do divino. De repente, a presença do Senhor invadiu o espaço, e uma visão poderosa tomou conta de sua mente. Ele viu as montanhas e os vales, e a cidade santa se erguia gloriosa à vista. Ouviu uma voz vibrante que ecoava: levanta-te e profetiza. Declara ao meu povo que ainda há esperança. Em Mical 4:1-2, eu prometo que nos últimos dias, o monte da casa do Senhor se estabelecerá como o mais alto dos montes. Miqueias sentiu o calor da revelação inundar seu ser. Ele deveria retomar o caminho da coragem e anunciar a vinda do Messias, quando as nações afluiriam ao Senhor em busca de orientação. As imagens do futuro glorioso surgiam em sua mente, e a vergonha da situação presente do povo pareceu amainar. Com fé renovada, ele sussurrou: Senhor, eu proclamarei as tuas maravilhas. Na manhã seguinte, ele se levantou decidido a compartilhar a mensagem. As ruas da cidade estavam cheias de confusão e medo, pois as opressões e injustiças tornavam-se mais evidentes a cada dia. Assim, Miqueias se posicionou no centro do povo, com os olhos fixos em cada um que se juntava. Ouçam, ó habitantes de Judá! O Senhor clama por um arrependimento. Mas não só isso, Ele nos promete um futuro de esperança. Enquanto ele falava, os corações se abriram, e a tensão no ar começou a se dissipar. Ele mencionou a força do Senhor, como em Miqueias 2:12-13, onde a promessa de restauração e libertação estava próxima. Sim, o Senhor me mandou, e Ele pode reunir o seu povo como um pastor reúne suas ovelhas. Haverá um dia quando a verdadeira paz reinará. Alguns zombavam e viravam os rostos, mas outros começaram a choramingar, reconhecendo a verdade que Miqueias proclamava. Entre os que se reuniram estava uma mulher de coração aflito, que se aproximou. Olhando em seus olhos, Miqueias percebeu que ela buscava uma resposta clara para a dor de sua alma. Que busca você, ó mulher? Ele perguntou suavemente. Eu clamo por justiça e esperança, mas tudo parece perdido, ela respondeu, lágrimas escorrendo por seu rosto. Os líderes enganam e o povo vive em opressão. Miqueias, sentindo uma grande compaixão, respondeu, Deus não se esqueceu de nós. Como está escrito em Miqueias 7:18-19, Ele é um Deus que perdoa a iniquidade e não retém a sua ira para sempre. Em breve, Ele levantará entre nós um Redentor. Aqueles que se arrependem encontrarão misericórdia. As palavras pareciam ecoar no espírito daquela mulher, e um raio de esperança cintilou em seu olhar. Quando isso acontecerá? Ela perguntou, a expectativa acendendo uma nova chama dentro dela. É quando o povo clamar verdadeiramente por ele e buscar a sua face. Este é o tempo de arrependimento e da restauração da relação com o Senhor, respondeu Miqueias, sentindo a presença poderosa de Deus em seu ministério. Enquanto ele proferia as últimas palavras, um tremor de expectativa encheu o ar. O povo começou a murmurar sobre as promessas de Deus e a esperança que vinha do arrependimento. Contudo, enquanto todos se afastavam refletindo, Miqueias sentiu uma inquietação profunda em seu espírito. Um sussurro começava a assombrá-lo, mas o que ainda não sabem sobre o verdadeiro plano de Deus. Na alvorada seguinte, Miqueias saiu de sua casa com os pensamentos ainda fervilhando sobre as profundas questões que o atormentavam. Ele não conseguia se desvencilhar do sussurro insistente que habitava em seu coração. O que ainda não sabem sobre o plano de Deus? Reunindo-se novamente com o povo, ele percebeu que o clima era diferente. Mais almas estavam dispostas a ouvir, atraídas não apenas pela necessidade de consolo, mas pelo anseio fervoroso de uma mudança.
A cidade, que antes estava mergulhada em trevas de desesperança, agora reluzia com uma chama de expectativa. Miqueias tomou sua posição e começou a falar. Ó povo de Judá, ouçam o que o Senhor lhes diz. Tempo de arrependimento é chegado. Mas, mais importante ainda, o Senhor traz uma promessa, de que, através de sua bondade, Ele não apenas espera que venham a Ele, mas que também levantará um remanescente fiel das suas cinzas. Entre os ouvintes, um homem de semblante cansado ergueu a voz. Profeta, como podemos ter certeza de que isso é verdade? O que podemos fazer para nos reconectar com o Senhor? Miqueias, sentindo o peso da pergunta, lembrou-se das palavras que lhe foram reveladas. Como em Miqueias 7:16-17, as nações verão e se envergonharão de todo o seu poder. Eles colocarão a mão sobre a boca e, como uma serpente, lamparinas de terra se moverão diante do Senhor. Isso acontecerá quando o Senhor se levantar em nosso meio. Um murmúrio crescente no povo manifestava tanto dúvida quanto esperança. Miqueias sentiu ansiedade no ar e, buscando confiança em seu chamado, pediu ao Senhor que o preenchesse com coragem. Senhor, faze-me um instrumento da tua paz. Clamou em seu íntimo. Assim, como se dissesse ao seu espírito que não estava sozinho, Miqueias viu o vento soprar através das palmeiras e sentiu uma nova força. Ele continuou, há cerca de um tempo, o Senhor nos enviará um libertador. O mesmo que nos mostrará o caminho, o verdadeiro sentido de justiça e amor. A ele clamarão todos os povos, e ele responderá, como está escrito em Miqueias 5:2, mas tu, Belém Efrata, pequeno demais entre os milhares de Judá, de ti sairá aquele que será governante em Israel. Um silêncio cheio de reverência caiu sobre o povo. As palavras de Miqueias penetravam em suas almas, e uma onda de arrependimento começou a se espalhar entre eles. Muitos começaram a se abraçar, incentivando uns aos outros a buscar ao Senhor. Então, algo extraordinário aconteceu. Uma nuvem densa e luminosa pairou sobre eles, e Miqueias, sentindo a presença poderosa do Espírito Santo, ergueu as mãos. Deus está entre nós. Deixe suas cargas, seus medos e anseios. Ele está pronto para dar o alívio e a esperança que tanto necessitamos. Enquanto a multidão se prostrava em humildade, Miqueias viu uma visão mais clara. Nela, uma estrada se estendia, sinalizando um novo futuro. Essa estrada levava diretamente ao Monte do Senhor, um caminho que seria trilhado por muitos até o fim dos dias. Ele sabia que a hora estava se aproximando, o plano de Deus para a redenção estava em movimento. E não era apenas para Judá, mas para todas as nações. Miqueias sentiu, em sua essência, que grandes eventos estavam prestes a se desenrolar, mas quem ainda sabe das profundezas deste plano divino? A verdade ainda não revelada jaz à porta. A presença do Senhor envolvia o povo e, enquanto ele falava, eles se levantaram com um propósito renovado, clamar ao Senhor, reconhecer sua necessidade de redenção e esperar pela manifestação grandiosa de Deus. O peso do futuro não era mais um fardo, mas uma expectativa jubilosa de que aquele que havia de vir em nome do Senhor estava se aproximando. E assim, o Espírito os guiava a um lugar de profundo arrependimento e renovação. Na manhã seguinte, a cidade de Judá resplandeceu com uma luz diferente. O céu estava limpo, e a atmosfera parecia vibrar de expectativa. Miqueias, ainda imerso em sua visão, levantou-se cedo, sua mente fervilhando com novas revelações. Ele havia sentido a urgência de Deus, e seu coração estava cheio de um ardente desejo de partilhar novamente com o povo. Senhor, prepara o coração do teu povo, orou, enquanto caminhava em direção ao local de encontro. Ao se aproximar da multidão, viu famílias e amigos reunidos, cada um buscando conforto e esperança nas palavras do profeta. O murmúrio da conversa foi silenciado pela sua presença. Ó povo de Judá, começou Miqueias, ouçam o que o Senhor lhes proclamará hoje. Não é só sobre arrependimento, mas sobre a restauração que está por vir. Aquele que foi prometido há muito tempo está em movimento. Como está escrito em Miqueias 4:1, nos últimos dias, o monte da casa do Senhor será estabelecido como o mais alto dos montes, e será elevado acima das colinas. Um semblante de confusão cruzou o rosto de alguns. Como pode ser isso, profeta? O nosso país está em desolação.
Um jovem exclamou, seu rosto marcado pela incerteza. Miqueias buscou seu olhar. Sim, a terra parece árida, mas isso não determina o que Deus está prestes a fazer. O Senhor, que nos criou, nunca abandona seu povo. Ele se lembrará de suas promessas. A glória de sua casa será vista por todos, e aqueles que estiverem dispersos retornarão. Com cada palavra, a confiança começou a ressurgir entre os ouvintes, mas um espírito de inquietude perseverava em meio a eles. E então, uma mulher, de olhar penetrante e especialmente atenta, questionou, profeta, como podemos nos preparar para a nova era que você anuncia? Miqueias, sentindo a importância daquela pergunta, lembrou-se do peso da resposta. Devemos nossos corações ao Senhor. Como está escrito em Miqueias 6:8, ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que pede o Senhor de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a beneficência, e andes humildemente com o teu Deus. O povo começou a murmurar, seu espírito despertando a verdade. Enquanto a multidão refletia sobre sua responsabilidade individual, Miqueias sentiu que a presença divina se intensificava ao seu redor. Ele viu outra visão, desta vez mais clara e sombria. Uma grande nação se aproximava, envolta em sombras, desafiando a estabilidade e a paz que o povo ansiava. Ele sabia que desafios estavam à espreita, e o tempo de preparação não era apenas uma opção, mas uma necessidade. Miqueias se colocou de joelhos, clamando ao Senhor por sabedoria e proteção. Sinto que o Senhor está revelando algo maior. Precisamos não apenas de cura, mas de coragem. Em Miqueias 7:7, que diz, eu, porém, esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá, encontramos nossa certeza em meio à tempestade. As vozes da multidão começaram a ressoar com as declarações de fé. O povo uniu suas vozes numa só oração, reconhecendo a necessidade de buscar ao Senhor, mas a visão sombria ainda pairava na mente de Miqueias. Ele sabia que a batalha estava se aproximando. Com a esperança de um remanescente fiel, ele olhou para os céus e deixou sair um pedido silencioso: Senhor, prepara nosso espírito para o que vem. Assim, ele se levantou mais uma vez, e com uma voz que ecoava a urgência da situação, concluiu: estamos à beira de um movimento do Senhor, que não apenas traz esperança, mas também exige vigilância. O que nos aguarda, no entanto, está além da nossa compreensão. O que mais o Senhor revelará a seus santos antes do grande dia de sua manifestação? O que ainda não sabemos acerca de seu plano soberano? Com a multidão em um suspense profundo, Miqueias percebeu que algo estava mesmo no horizonte. A revelação da manifestação divina estava próxima, e cada coração presente deveria se preparar para um encontro transformador com o Deus que salva e julga. Enquanto a multidão murmurava e refletia sobre as palavras de Miqueias, o profeta sentiu a atmosfera mudar. O ar estava carregado de um tipo de eletricidade espiritual, e algo dentro de Miqueias pulsava em sintonia com a vontade de Deus. Ele ainda não tinha plena compreensão do que estava por vir, mas havia um peso profundo em sua alma. Espere um momento! Exclamou uma voz entre a multidão. Era um velho, com uma barba branca e um olhar que transparecia sabedoria acumulada. Ainda não entendemos a gravidade do que dizes. O que pode nos assegurar que realmente há esperança quando a sombra da adversidade se aproxima? Miqueias olhou para o ancião e sentiu a sinceridade daquela pergunta. Ó velho de Judá, o nosso Deus é sempre fiel às suas promessas. Em Jeremias 29:11, ele nos assegura, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. A esperança está enraizada na fé em suas palavras eternas. Os vultos da insegurança ainda pairavam sobre os rostos, mas muitos começaram a responder a essa fé com murmúrios de assentimento. Miqueias, percebendo que a luz da verdade começava a permeá-los, levantou as mãos em unção e horas, clamor ao Senhor. Então, uma nova visão começou a se formar em sua mente. Um caminho à vista se estendia através de um deserto de condições precárias, e ao final desse caminho, uma cidade, iluminada de glória, surgiu. Miqueias ficou em silêncio por um instante, sua respiração suspensa. Ele sabia que era uma visão do futuro de Israel, e sentiu a certeza de que aquele lugar era um lar prometido, repleto de justiça e paz. Ó povo,
o Senhor está preparando um caminho para nós. A visão que eu vejo é de sua glória manifestada, é de uma terra livre do cativeiro e do pecado. Olhem! Está se aproximando o dia em que o Senhor vai restaurar a vida e trazer os perdidos de volta. Como diz em Miqueias 2:12, certamente eu ajuntarei todos os meus em um lugar, como ovelhas no aprisco. O som de vozes ansiosas cresceu, misturando-se com lágrimas e animação, enquanto os corações se elevavam com esperança. Mas ainda havia uma sombra que não podia ser ignorada. Miqueias, percebendo a urgência, falou novamente, com a gravidade que a situação exigia. Devemos estar atentos, pois não é apenas através de promessas, mas através de provações que nosso caráter será moldado. Em um momento de grande escuridão, muitas vozes se erguerão para desviar nossos olhos da promessa. Em Miqueias 7:16, está escrito: as nações verão e se confundirão com toda a sua força. Elas colocarão a mão sobre a boca e a língua lhes fixará ao céu. Uma inquietude percorreu a multidão. O que ele estava dizendo? Não seria o tempo de alegria e segurança? Contudo, as palavras de Miqueias ecoavam com uma verdade disfarçada em sombras. Sim, ele continuou, a estrada pode ser difícil e tempestuosa, mas lembrem-se, é nos momentos mais obscuros que o Senhor brilha mais intensamente. E quando as nuvens se dissiparem, será a sua luz que nos guiará. Olhem para os céus, pois um dia, a glória do Senhor se manifestará e o conhecimento de sua sabedoria cobrirá a terra. Um murmúrio se apoderou de novo da assembleia, expressando tanto temor quanto entusiasmo. Por fim, ao olhar ao redor, Miqueias percebeu que muitos estavam prontos para ouvir e esperar com grande expectativa. Mas algo ainda estava por vir, ele sentia a pressão de mais revelações. Há um mistério ainda por ser desvelado, disse Miqueias, a voz se elevando em fervor. O Senhor está prestes a revelar seus planos em toda a sua plenitude. Preparai-vos, pois os ventos do Espírito sopram, e com eles virão mudanças que nem mesmo podemos imaginar. O que mais o Senhor nos revelará antes do grande dia de sua manifestação? A promessa do retorno não é só para nós, mas para todas as gerações e nações que o buscam. Preparem-se, pois algo novo está a caminho. Com essas palavras, a multidão se dispersou, mas as mentes e corações permaneceram aferventados. O que mais estaria em jogo no plano soberano de Deus? Enquanto as multidões se afastavam, levando consigo o eco das palavras de Miqueias, o clima inquieto de expectativa pairava no ar. O profeta, sozinho sob a sombra de uma árvore frondosa, contemplava as implicações de sua recente visão. Uma sensação de urgência o envolvia, como se os próprios céus estivessem retendo um fôlego, aguardando a revelação que se aproximava a ponto ao levantá-las. Suas mãos tremiam, não de medo, mas de uma avassaladora consciência do peso de sua responsabilidade profética. Ó Deus de Israel, ele clamou, falai ao vosso servo, pois os corações de vosso povo anseiam por saber, e a alma deles sofre com a incerteza. Repentinamente, uma brisa suave soprou, trazendo consigo um sussurro. Era como se a própria natureza estivesse respondendo ao clamor fervoroso de Miqueias. Na penumbra, uma nova visão começou a se formar, revelando muitas cenas, trabalhadores do campo, que pela sua labuta esperavam um tempo de colheita, mães com crianças que olhavam para o horizonte, buscando a esperança, e homens, com rostos marcados pela ansiedade, trazendo nas mãos pesadas correntes que representavam a opressão. Miqueias se lembrou da promessa divina proclamada em Isaías: não temais, porque eu sou convosco, não vos assombreis, porque eu sou o vosso Deus, eu vos esforço, e vos ajudo, e vos sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Essa palavra queimava em sua mente, infundindo-lhe coragem em meio à tempestade. Naquela fração de tempo, uma cena de grande importância se destacou em sua visão. Uma figura majestosa, envolta em luz, havia surgido entre a multidão, seus olhos brilhando com a verdade eterna. Eu sou aquele que foi prometido. A figura proclamou, sua voz ressoando como um trovão suave. A esperança que buscais não está longe. Ela vem com justiça e retidão. Preparai os vossos corações, pois tudo o que o Senhor falou se cumprirá. Miqueias caiu de joelhos diante daquela presença, o temor do Senhor enraizado em seu ser.
Ele sabia, naquele momento, que falhasse ao entregar esta mensagem ao povo, as consequências seriam graves. Como poderia não compartilhá-la? Ó Senhor, ele murmurou, dá-me coragem para proclamar a teu povo o que é necessário ser ouvido. Que seus corações sejam como terra fértil, prontos para receber a semente da tua palavra. Quando a visão se dissipou, deixando um resplendor na escuridão, Miqueias sentiu a necessidade de agir, de provocar uma resposta. Voltem, ó povo de Judá! Ele gritou, sua voz carregando a autoridade divina. O que está por vir é maior do que podem imaginar. Mas não se enganem, Jesus. Ele não só restaurará, mas transformará de maneira que nunca pensaram ser possível. Uma confusão de murmúrios e suposições começou a surgir, e a multidão começou a se reagrupando, curiosa e atenta. O velho de cabelo branco, agora com uma expressão de antecipação, voltou a interpelá-lo. E como has de saber, profeta, que isso será verdade? Porque já foi revelado nas Escrituras do Senhor. Respondeu Miqueias, seu olhar penetrante firmemente fixado no ancião. Como está escrito em Miqueias 4:1-2, nos últimos dias, o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e exaltado acima das colinas, e para ele afluirão os povos. Os olhares se cruzaram com fervor, um misto de incredulidade e esperança nas expressões de todos. Miqueias sabia que a resistência viria, mas também as bênçãos. Ele levantou a voz novamente, nunca se esqueçam. A mudança não virá sem luta, mas a vitória será do Senhor. Com um coração inflamado pela determinação, Miqueias fez com que os espectadores se aproximassem. Mas enquanto ele falava da vinda do dia glorioso, outro pensamento atravessou sua mente. E se a verdadeira batalha fosse interna? E se a dificuldade maior fosse afastar-se do que olham para a certeza do que será? Ó povo de Judá, ele concluiu, examinem, pois o que parece ser a nossa maior fraqueza, pode se tornar nossa maior fortaleza. Preparem-se, pois o plano soberano de Deus está apenas começando a se revelar. O dia da manifestação está perto, e precisamos estar prontos para a transformação que virá. Mas, o que isso significará para nós, e como isso irá moldar nosso futuro? Somente o Senhor conhecerá a totalidade de seus desígnios. E assim, enquanto as vozes ressoavam ao seu redor, Miqueias começou a sentir que a verdadeira jornada estava apenas começando. A pergunta ecoava em sua mente, até onde Deus os conduziria antes que toda a verdade se revelasse? O dia amanheceu com um céu nublado, refletindo o coração ansioso do povo de Judá. Enquanto a cidade despertava, o murmúrio das vozes brotava pelas ruas como um rio turbulento. Miqueias, em sua humilde morada, sentia o peso da missão que lhe fora confiada. As palavras que saíam de seus lábios estavam impregnadas da responsabilidade de um porta-voz divino, e cada dia parecia uma preparação para um clamor mais profundo. Logo, a multidão se reuniu novamente perto da árvore onde o profeta havia falado. Em meio a rostos familiares e estranhos, as expressões variavam entre curiosidade e desconfiança. Miqueias se ergueu em meio à multidão, sua alma ardendo, como um carvão aceso pronto para iluminar o caminho de esperança traçado por Deus. Ó Israel, ele iniciou, com a voz ecoando, ouvi-me. O Senhor está buscando uma geração que o honre em espírito e em verdade. Não se deixem levar pela opressão de suas circunstâncias. O que vem é a vitória que o céu preparou para os que são fiéis. Os olhares dos presentes estavam fixos em Miqueias, espelhando uma mistura de temor e expectativa. Ele sentiu a urgência a renovar-se em seu espírito. Assim diz o Senhor, naqueles dias, eu levantarei o que está caído, restaurarei o que foi desolado, e levantarei sobre as ruínas a sua glória. Amós 9:11. O que parece uma desgraça, Deus pode transformá-lo em bênção. Uma mulher, com lágrimas nos olhos, levantou a mão. Profeta, como podemos saber que estas coisas são verdadeiras? Nossos corações estão cansados de esperar. Miqueias olhou diretamente para ela, sentindo o peso de cada palavra. O Deus que prometeu é fiel. Olhai para vosso redor, as cicatrizes de dor são testemunhas do amor de um Deus que cuida de seu povo. O Senhor não se esqueceu de nossas tribulações, e Ele está conosco, mesmo nas horas mais sombrias.
A multidão respirou coletivamente, como se uma nova luz tivesse atravessado a escuridão. O profeta, percebendo o aumento da fé entre os presentes, fez uma pausa, permitindo que o Espírito se movesse entre eles. Escutem agora o que o Senhor me revelou. No silêncio tenso que se seguiu, uma nova visão se formou em sua mente. Ele viu um exército, não de homens e feridas, mas de seres celestiais marchando ao som de um hino glorioso, levando a mensagem de que a redenção estava à porta. Com bravura, Miqueias proclamou: Deus envia uma promessa de restauração. Ele levantará um líder, um libertador que guiará seu povo a um novo caminho. Preparai-vos para a transformação do coração e da alma. Enquanto as palavras firmes reverberavam, Miqueias segurou o peito, sentindo que a presença do Altíssimo envolvia aquele local sagrado. As palavras de seu próprio coração erguiam-se como incenso aos céus, proclamando um futuro onde as ruínas seriam transformadas em monumentos da glória de Deus. O Senhor diz: de fato, nos últimos dias, eu restaurarei a casa de Israel e a casa de Judá. Jeremias 32:18. Portanto, não temais. Levantai vossos olhos para as colinas, de onde vem o socorro. O Deus que sempre foi fiel, assim como prometeu, será vossa luz e salvação. Nesse momento de profunda adoração, as sombras que preenchiam o coração do povo começaram a dissipar-se. Uma presença vibrante moveu a multidão e muitos começaram a clamar, ora pela transformação que haviam desejado em suas vidas, ora agradecendo por suas esperanças renovadas. Miqueias, com o espírito elevado, concluiu: mas lembrai-vos, a jornada não é sem dor. O que é prometido exige confiança e fidelidade. O que os espera não é um ensaio, mas o cumprimento da aliança, até mesmo através de provas. E o que mais estará oculto no plano soberano de Deus, que ainda não conhecemos? O que ele revelará em sua perfeita sabedoria? E assim, enquanto as vozes ecoavam em uma nova canção de esperança, Miqueias sabia que estavam apenas começando a compreender a grandeza do plano que existia por trás da restauração. Uma nova era estava se aproximando, e ele os guiaria através da incerteza até a vitória prometida. O sol se erguia timidamente no horizonte, filtrando seus raios através das nuvens densas que cobriam o céu sobre Judá. O clima parecia refletir a inquietação do povo, cujas esperanças recém-renovadas ainda se entrelaçavam com as sombras do passado. Miqueias, ao sair de sua morada, sentiu que o tempo se tornará um fio tênue entre o lamento e a expectativa. Mais uma vez a multidão congregou-se sob a frondosa árvore, os rostos iluminados pela luz crescente do dia e pela chama reavivada da fé. As palavras do profeta ainda ressoavam nos corações como um eco divino. Ele subiu em uma pequena elevação, sua figura imponente atraindo os olhares de todos. O que ele trouxesse a seguir seria tanto um desafio quanto uma instrução para aqueles que buscavam a promessa de Deus. Escutai novamente, ó povo de Judá! Exclamou Miqueias, a voz trovejante, repleta de autoridade. O Senhor não se deterá em seu propósito. Assim diz o Altíssimo: eu vos enviarei um mensageiro que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem buscais. Malaquias 3:1. Preparai os vossos corações, pois a visitação do Senhor é próxima. Um murmúrio de fascínio percorreu a multidão. Aqueles que duvidavam começaram a sentir uma inquietação sagrada, como se o ar estivesse eletrificado com promessas não reveladas. O profeta continuou: não se desesperem com o que ainda não vislumbram. Em meio à provação, a fidelidade do Senhor revelará seus poderosos atos. Ele mesmo dará um sinal. Mas entre a multidão, uma voz se ergueu, aguda e repleta de desespero. Profeta, o que podemos esperar? As opressões são muitas, e nossa travessia parece interminável. Mesmo vossas palavras são doces, mas onde está a esperança que pode cumprir tais promessas? Sentindo a dor de cada interrogação, Miqueias olhou nos olhos dela, e a sua própria fé se fortaleceu na intensidade daquele momento. Quando a noite se aprofundar, lembrai-vos que a luz vem, e o clamor é ouvido. Não é fácil o caminho da restauração, não é uma ponte de paz, mas uma jornada através do deserto. Contudo, as águas que brotam do deserto não são de agonia, mas de vida. Com essas palavras, Miqueias começou a relatar o que havia visto em visão com crescente fervor.
Vi um vale de ossos secos. Vi o Senhor perguntando: poderão esses ossos viver? Ao que eu respondi: somente tu, ó Senhor, sabes. E então ele ordenou que os ventos soprassem e os ossos se unissem, colocando-lhes carne e pele. O povo que estava sem esperança se levantou como uma multidão poderosa para a glória de Deus. O que é impossível para o homem é possível para o Senhor. A intensidade das palavras de Miqueias elevou o ânimo da multidão. Ali estavam vidas que tinham sido desconsideradas, mas agora haviam a promessa de um novo amanhecer. A energia do Espírito Santo emergia entre eles, e a presença de Deus parecia envolver aquele lugar como uma nuvem descendo sobre o Monte Sinai. Mais, no âmago daquele encorajamento, uma sombra persistia, lembrando Miqueias que não se tratava apenas de promessas, mas também de preparação. É imperativo que estejais prontos. A mudança não virá sem uma transformação interna. O coração é enganoso acima de todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Jeremias 17:9. Cada um deve voltar-se para o Senhor, restaurando a justiça e a misericórdia em seus lares. Enquanto as palavras de exortação do profeta reverberavam, um silêncio sagrado tomou conta da multidão. A luz divina iluminou não só a expectativa, mas também a introspecção necessária para a verdadeira transformação. Miqueias sabia que um chamado à ação fora lançado. Neste momento singular, o céu parecia mudar de cor e uma nuvem afastou a luz do sol, obscurecendo a cena momentaneamente. Um arrepio percorreu a congregação, um aviso do que estava por vir. Miqueias olhou para as nuvens escuras, e com um misto de temor e esperança, proclamou: mas lembrai-vos, o Senhor se levanta como o Todo-Poderoso. A hora da restauração traz consigo um peso de responsabilidade. E, enquanto a multidão estava silenciosa em reverência, o profeta concluiu: a transformação pedida pelo Senhor pode também incluir algumas das mais profundas dores que acreditamos não poder suportar. Mas, em cada prova, resta uma promessa oculta do plano soberano de Deus que ainda não foi revelada. Através da escuridão, a luz da verdade brilhará mais intensamente. Com essa declaração enigmática, Miqueias sabia que o tempo de revelações estava próximo, sua essência sagrada invisivelmente entrelaçada com o destino do povo. A jornada deles mal começava, e a iminente visitação de Deus aguardava para ressoar na eternidade. O vento começou a soprar com mais intensidade, levando consigo as nuvens escuras que antes ofuscavam o dia. Miqueias, confiante na palavra do Senhor, sentiu o ressoar da promessa nas correntes do vento. Escutai, povo de Judá, exclamou, erguendo as mãos em súplica. O Senhor está à porta. Ele virá com poder e glória. A multidão, agora atenta, sentia uma expectativa palpável. As palavras do profeta pareciam dançar como flechas luminosas em seus corações, atingindo cada alma ansiosa. Contudo, mesmo entre a fé crescente, perguntas ressoavam nas mentes daqueles que se agrupavam sob a árvore sagrada. Como saberemos que a promessa se cumprirá? Resmungava um homem de olhar cansado. Miqueias virou-se para ele, a expressão grave. A resposta está na preparação. Assim como o Senhor é fiel para prometer, ele também exige um coração pronto para receber. Ouvi o que diz a Escritura: olhai para a pedra de onde fostes cortados, e para a cratera da cova de onde fostes tirados. Isaías 51:1. Enquanto vos preparais, lembrai-vos das raízes que alimentam a árvore da fé. No horizonte, nuvens turificavam um céu antes azul, como se fossem o prenúncio de algo grandioso. Miqueias sabia que as manifestações divinas estavam mais próximas do que se imaginava. O Senhor se revelará, mas será em um fogo que purifica. Assim como fez com os filhos de Israel quando desceram sobre o Monte Sinai, ele vem para moldar o coração do seu povo. Os rostos da multidão refletiam temor e esperança, as emoções conflitantes que sempre acompanhavam a intervenção divina. E novamente, uma voz se levantou, desta vez mais ousada. Profeta! E se não estivermos prontos? E se a nossa falta de fé impedir a visitação divina? Um silêncio profundo se estabeleceu, como se a própria terra estivesse esperando a resposta. Miqueias, sentindo o peso da responsabilidade, respondeu com firmeza:
o Senhor pode transformar o mais endurecido dos corações, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Ezequiel 36, 26. Mas, para isso, é necessário um desejo profundo de volta a Ele. Não façais do seu amor um motivo para permanecerdes em desesperança, ao contrário, deixai que seu amor vos mova à ação. Ali, sob aquela árvore cheia de promessas, Miqueias conclamou todos a um ato de fé. Levante-se, povo de Judá! Vinde, e proclamemos juntos a grandeza do Senhor. Aqui e agora, devemos nos despir de nossos fardos e clamar por sua misericórdia. Somente assim estaremos prontos quando ele se manifestar. À medida que as palavras do profeta penetravam a alma do povo, uma onda de arrependimento começou a se mover através da multidão. Um grupo, após o outro, se ajoelhou, clamando ao Senhor por perdão e renovação. E enquanto a oração coletiva ascendeu como incenso agradável ao Senhor, um profundo silêncio tomou conta do ar, como se o céu aguardasse a resposta de Deus. Miqueias sentiu uma grande emoção tomando conta de seu ser, enquanto o Espírito Santo pairava sobre eles. Então, repentinamente, uma luz intensa irrompeu do céu, envolvendo a congregação em brilho. Os gritos surpresos se tornaram sons de adoração. Era como se a presença de Deus estivesse se aproximando, e Miqueias sabia que o tempo da revelação estava mais do que próximo. Contudo, mesmo em meio a essa manifestação gloriosa, um pensamento lhe cortou a mente. O Senhor sempre traz à tona o que está oculto entre os corações. Esta visitação será um atravessar do seu verdadeiro destino, e muitos não poderão suportar o que se revelará. Assim, encerrando o momento sombrio e glorioso, Miqueias exclamou: Preparem-se, pois o Senhor não é apenas o Deus de restauração, mas também de juízo. E quando a luz começou a se dissipar, a esperança e a incerteza se entrelaçaram no espírito do povo, ciente de que a soberania divina se manifestaria de maneiras que desafiaria toda a compreensão humana. E naquele instante, o profeta contemplou que, embora a visitação fosse iminente, uma nova camada do plano soberano de Deus ainda não havia sido revelada, aguardando para ser descoberta entre os seus. O céu se tornava mais claro, mas Miqueias sabia que a luz do dia não eliminaria a tensão no coração do povo. Os resplandecentes raios do sol filtravam-se entre nuvens dispersas, revelando uma atmosfera de expectativa. Enquanto a multidão permanecia em oração, uma inquietação crescia dentro dele. Era uma mistura de reverência e urgência, pois estava prestes a se desenrolar uma nova fase no plano divino. Senhor, dá-me sabedoria para orientar este povo, ele murmurou, sentindo o peso da responsabilidade que sobre ele recaía. Como um relâmpago em um céu claro, uma nova revelação começou a aflorar em sua mente. Ele sabia que as promessas do Senhor estavam sendo preparadas, mas havia algo mais profundo que precisava ser comunicado. Com um gesto amplo, Miqueias fez sinal para que todos olhassem atentamente. Ó povo de Judá! Não só clamo por restauração e esperança, mas também por discernimento. Pois o Senhor está prestes a abrir os olhos do seu povo para algo que lhes foi ocultado. Assim como em Ezequiel 36, 26, ele promete: E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Mas este novo coração deve estar pronto para a verdade, mesmo quando está desconfortável. Os rostos da multidão começaram a mudar em expressão, mistos de curiosidade e temor. Miqueias sentia a necessidade de preparar as mentes e os corações para a mensagem que se aproximava. Ele ergueu a voz novamente, sua paixão inflamada pelo ardor do Espírito. Escutem! Nos dias que vêm, não será apenas um tempo de festa, mas um período de purificação e de verdadeiras escolhas. O Senhor levantará um remanescente, mas também separará aqueles que preferem seguir seus próprios caminhos. Ele não tolerará a imundícia que existe nos corações, a sua luz virá não apenas para restaurar, mas também para revelar. Um murmúrio percorreu a assembleia, o medo e a expectativa entrelaçando-se como uma tapeçaria. Miqueias viu o velho sábio, o mesmo que antes questionou com desconfiança, assentir levemente com a cabeça. O reconhecimento na expressão do homem trouxe um ânimo ao profeta. Já está escrito, continuou Miqueias, e será cumprido, como em Amós 3:7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado seu plano aos seus servos, os profetas. E assim,
ainda que o que seja revelado possa doer, é necessário para a verdadeira cura da nação. A ansiedade da multidão começou a se transformar em um ardor coletivo, um anseio profundo pela verdade e pela luz. Miqueias sentia que o tempo se aproximava. Respirando fundo, ele se preparou para o clímax de sua mensagem. Preparam-se, pois o Senhor levantará sua voz em majestade, e os que estiverem prontos para ouvir não só experimentarão a restauração, mas também a transformação que virá do arrependimento. Igual a uma poda necessária, o que será cortado não é um castigo, mas uma preparação para a colheita que se aproxima. Mas enquanto falava, um sentimento inquietante começou a envolver o ambiente. Era como se o próprio universo estivesse em suspense. Miqueias olhou devotadamente para a multidão, percebendo que a tensão estava em seu auge, como uma corda tensa prestes a se romper. Ele se inclinou levemente para a frente, como que se preparasse para a revelação que havia de vir a seguir. Estou sendo chamado a vos dizer que não só há salvação em meio ao arrependimento, mas também um chamado para observarem a gravidade do tempo que se aproxima. O que ainda não sabem sobre o plano soberano de Deus é que a manifestação da glória do Senhor não irá apenas transformar corações, mas também desafiar a hipocrisia e a injustiça que habitam entre vós. Uma onda de murmúrios varreu a multidão, incluindo os sons de preocupação e um clamor de esperança. Entre as expressões perplexas, alguns rostos mostravam determinação. Miqueias, guiado pela unção do Senhor, continuou: preparai-vos, pois o Deus que habita no meio de vós não apenas trará bênçãos, mas também julgamento. E nesse julgamento está escondida a verdade mais profunda, a capacitação de seus corações para amarem como Ele ama. Um silêncio reverente tomou conta do ar. Os olhos de todos estavam fixos em Miqueias, buscando entender o significado da gravidade que repousava em suas palavras. Ele podia sentir que algo excepcional estava prestes a acontecer. Este momento é um divisor de águas. Nos próximos dias, muitos se levantaram e muitos cairão. Mas para aqueles que buscarem ao Senhor de todo o coração, será um tempo glorioso. Miqueias deixou a última afirmação ecoar no ar, sentindo o espírito da manifestação divina. Ele se voltou sobre os calcanhares, como se uma nova força o impulsionasse. Ó povo, quando olharem para o futuro, lembrem-se, o que ainda não conhecem sobre o plano soberano de Deus está prestes a ser revelado, e a jornada apenas começou. O reino do Senhor está chegando, e com ele virão aqueles que anseiam por liberdade. Preparem-se, pois o dia do Senhor é iminente. Assim, Miqueias concluiu sua oração, sentindo a eletricidade dos céus pairar sobre eles. A multidão, absorvendo cada palavra, compreendia que sua espera e labuta estavam prestes a ser recompensadas, e um novo mistério de esperança se desenrolava à medida que se preparavam para vivenciar algo que mudaria suas vidas para sempre. E todos se afastaram, cientes de que nas sombras do próximo dia, a glória de Deus estava se aproximando.